Boa noite. A Rede Cultura abre mais uma vez espaço para o Campeonato Japonês de Futebol. A J-League entra no retorno da série Suntory, a primeira fase do torneio. O jogo de hoje é entre o Nagoya Grampus e o Júbilo Iwata. Nagoya de Lineker e do brasileiro Elivelton. Júbilo de Valber e Totó Esquilate. O líder do campeonato continua sendo o Shimizu do técnico Emerson Leão. Logo atrás vem o Flugels. O Nagoya é o nono com 3 vitórias e o Júbilo o oitavo com 4. Na artilharia do campeonato, um brasileiro, Toninho, do Shimizu, com 9 gols. E agora, vamos ao jogo Nagoya e Júbilo pela 12ª rodada da série Suntory. Amigos da Rede Cultura em todo o Brasil, imagens exclusivas do Campeonato Japonês de Futebol, temporada 94. Estádio Nacional de Tóquio, com 49 mil espectadores pagando ingresso e acompanhando o jogo entre Nagoya Grampus 8 e Júbilo Iwata, que começa nesse instante com a arbitragem de Takada. O Nagoya é o time de vermelho, o Júbilo Iwata é o time de azul e branco. É a 12ª rodada da série Suntory. São 2 séries do Campeonato Japonês, a série Suntory e a série Nikos. Os vencedores dessas 2 séries vão disputar no final do mês de novembro o título dessa importantíssima competição, que marca o nascimento do futebol num novo país que se dedica totalmente a esta modalidade esportiva. O primeiro campeonato de futebol profissional do Japão foi realizado em 93, com a vitória do Verde Kawasaki disputando a final contra o Kashima Antlers. Essa é a segunda competição profissional, de maneira que, já com o sucesso alcançado junto ao público, se pode esperar que o Japão logo será uma das grandes potências no conceito internacional. Na equipe do Nagoya, vamos destacando o brasileiro Jorginho no ataque e outro brasileiro, o Garça, número 5 do sistema defensivo. O goleiro é o Ravenar, que já se naturalizou, né, André? Exatamente, boys, amigos da cultura. O Hefner já é japonês, portanto ele poderia ter sido convocado pelo técnico Falcão. Deve ter sido uma grande decepção para ele, porque a razão principal da sua naturalização foi justamente com vistas à convocação para o selecionado japonês. E como é que o Nagoya e o Júbilo entram nesta 12ª rodada, André? Colocação na tabela? Olha, esses 2 times se enfrentaram já 2 vezes. Uma vez agora na primeira rodada, primeiro turno da série Suntory, e também eles se enfrentaram já na Copa Nabisco. E nessas 2 vezes o Júbilo Iwata acabou vencendo o Nagoya. Estamos na 11ª rodada. O Nagoya Grampus 8 tem 3 vitórias, 8 derrotas e ele ocupa a 9ª posição. Enquanto o Júbilo Iwata tem 4 vitórias, 7 derrotas, ele ocupa a 8ª posição nesta série Suntory ano 94, agora já estando no 2º turno. Estamos aí com 2:30 de jogo, etapa inicial, o placar é de 0-0. Nenhuma dessas equipes tem chance de chegar ao título, né? Difícil, né? Muito difícil. Lembrando para os telespectadores, o Verde Kawasaki foi o campeão do ano passado, o primeiro campeonato profissional do Japão. E o Kashima Antlers, onde jogavam Zico, Alcindo, entre outros brasileiros, foi o segundo classificado. Foi o vice-campeão. O Júbilo Iwata, ele investiu pesado. Ele acabou contratando o artilheiro da Copa da Itália, Totó Esquilate. E o Totó Esquilate deveria fazer o seu jogo de estreia nesta rodada. Seria justamente contra o Nagoya. Não sei por que razão ele só vai fazer a sua estreia no jogo contra o Verde Kawasaki, no Júbilo Iwata contra o Verde Kawasaki. E o Júbilo investiu pesado justamente para que ele tenha chance agora na série Nikos. Ele pode ser o último colocado da série Suntory, não tem problema nenhum.
Desde que ele seja o campeão da série Nikkos, ele terá o direito de disputar o campeonato japonês. Então, para os amigos da cultura saber melhor sobre o campeonato japonês é disputado em duas séries, série Suntory e série Nikkos. O campeão da série Suntory enfrenta o campeão da série Nikkos. Série Suntory é realizada em turno e retorno, o mesmo acontecendo com a série Nikkos. Veja a descida de Tsushima. Chega com o perigo aqui pro Nagoya, bola lançada no meio, gol! Goto! Saiu o cruzamento, Hirano recebendo de Tsushima. Mandou ali pelo meio, apareceu Goto. Toque leve, insinuante diante do gol de Morishita. Primeiro gol a 4 minutos. Acompanha outra vez. Veja uma chegada do Hirano, cruzamento. O Goto antecipando-se a Koga, tocando na saída de Morishita e marcando o primeiro gol para a equipe do Nagoya Grampus Eight. Sai a vantagem 1-0 de outro ângulo. Oportunismo de Goto, número 11 da equipe do Nagoya. Jogador de 24 anos de idade. Exato, aproveitou bem o cruzamento. Esse jogador de 24 anos que é proveniente da Universidade Tokai. A média de idade, falamos em idade do jogador Goto, autor do gol. A média de idade do Nagoya, 26,45. E do Júbilo Iwata, 27,36. Quer dizer, o elenco do Júbilo é um pouquinho mais veterano, mais idoso. Exato, isso puxado pelo goleiro Morishita com 33 anos, né? E temos também o Vandenberg com 30 anos de idade. 1-0, Nagoya, que tem mais um brasileiro ilustre, né? O Elivelton. O Elivelton, exatamente. E o Nagoya, que tem um dos maiores investimentos do futebol japonês, o Gary Lineker, que eles consideram um investimento perdido, coitado. Aí a proteção do brasileiro Garça, 27 anos de idade, a bola saindo. O Elivelton não participa desse jogo, pelo menos nesse começo. Esse que está voltando é o Nakayama. E nem se encontra também entre os reservas. O Nakayama, que as câmeras mostraram há poucos instantes, jogador de 26 anos de idade, número 9 desse time azul e branco, foi convocado por Falcão, é atacante, foi convocado por Falcão para a seleção do Japão. Daqui a pouquinho eu vou conversar com o André sobre a lista de Falcão, que causou até algumas surpresas na reação do público diante da lista apresentada. Falcão estreia neste mês de maio dirigindo a seleção japonesa de futebol. E é sem dúvida alguma um grande destaque na expectativa de que ele possa realizar por lá um bom trabalho, como foi um excelente atleta profissional. Roubou o Goto, o autor do gol. Chegou o Jorginho, reclama. E aí o Goto. A cobrança foi do Komata. Trabalha o Júbilo. Fujita. Abriu Andrés. Reclamou Tsushima. Bom, o Falcão convocou apenas para a Copa Kirin desse mês de maio. Para o gol, 2 nomes, né, André? São jogadores Maekawa, do Sanfrecce Hiroshima, e Honami, do Gamba Osaka. O Sanfrecce, que esse ano parece que veio para disputar o título, né? É verdade, é uma surpresa, uma grande surpresa. O Sanfrecce, que o ano passado, ele sempre ficou mais ou menos na intermediária, né? Não muito acima, não muito abaixo, mas esse ano ele apareceu para valer. É um dos candidatos realmente ao título, pelo menos da série Suntory. Entrada dura do Ijima em cima do Suzuki. O Ato não marcou nada, segue o jogo. Vem Jorginho, apertado por 2. Sawari é o número 10. O Nagoya é um excelente jogador. Falta. Opa, cuidado, Suzuki. Ele ameaçou partir ali para a reação em cima do jogador do Nagoya quando o Ato chamou a atenção dele.
Estamos em todo o estado de São Paulo. No Vale do Paraíba, São José dos Campos com o canal 27. E mais Igaratá, Jacareí, Jambeiro, Monteiro, Lobato, Moreira, César, Paraibuna, Quiririm e Santa Branca. Agora que terminou o Campeonato Alemão de Futebol, toda a expectativa do telespectador da Rede Cultura no Brasil vai girar em torno do comportamento do futebol japonês daqui até o final de novembro, quando será conhecido o campeão. O Campeonato Alemão, na temporada 94-95, começa no mês de agosto. Antes disso, de junho a julho, os alemães vão tentar pisar o peito da Alemanha disputando o título mundial nos Estados Unidos. Um remate de Fujita. E a bola saindo à esquerda do Ravenal. Veja outra vez, ele ficou apertado ali pelo Garça. Chegaram também do Kosugi. E apenas o tiro de meta para a equipe do Nagoya. Entre os dois técnicos do Nagoya e do Júbilo são estrangeiros, né? São estrangeiros. Gordon Milne, que é o inglês que lançou o jogador Gary Lineker. Então, na verdade, está havendo, por parte do Nagoya Grampus 8, uma última tentativa para a recuperação do Lineker para o futebol japonês, uma vez que ele foi um grande investimento desse time. E, por outro lado, nós estamos vendo o Marius Johan Oft, ou mais conhecido como Hans Oft. Hans Oft, que foi o técnico da seleção japonesa, agora substituído pelo técnico Falcão. E ele é de origem holandesa. Suzuki, opa! Bela jogada do Garça. Na sequência, o Goto, o autor do gol. O único marcado até agora. Nós já vamos com 11 minutos da etapa inicial. Yoshida. Não alcançou. Esticou a perna o Yoshida, mas a bola fugiu do seu controle e acabou saindo. Caraguatatuba, canal 22, com Ilhabela, São Sebastião, Ubatuba, todo o estado de São Paulo com as imagens exclusivas da Rede Cultura Campeonato Japonês de Futebol. Bom, nós falamos dos dois goleiros convocados por Falcão, o Maekawa e o Honami, o Sanfrecce e o Gamba, respectivamente. E os jogadores de defesa, André? São os jogadores Iwamoto, do Hiratsuka Belmari, o jogador Akita, do Kashima Antlers, Natsuka, do Hiratsuka Belmari, Ihara, do Yokohama Marinos. Aliás, o Ihara, o jogador mais popular japonês, continua, viu, boys? O ano passado, ele foi eleito o mais popular para o All Stars Kodak, que se realiza em julho, e continua repetindo o feito. Ele é o jogador mais votado para o All Stars. E além dele, o Falcão tinha convocado o jogador Moriyama do Sanfrecce Hiroshima, mas ele teve problemas de contusão e foi chamado em seu lugar o jogador Ishikawa do Verde, que é aquele jogador boliviano. Quer dizer, ele é japonês, porém que viveu um bom tempo na Bolívia. O jogador Kondo do Gamba Osaka, o Michel Miyazawa também tinha sido chamado, que era do Jeff, e no seu lugar eles chamaram a sensação, o garoto sensação agora do momento, 18 anos, um dos artilheiros desse campeonato japonês, que é o Joe, jogador do Jeff United, e o Endo do Júbilo Iwata. O Endo que integra a equipe azul-branca que estamos mostrando aí na partida contra a equipe do Nagoya. Opa, o árbitro chamou a atenção do jogador do Júbilo. Aí Jorginho colocado para a cobrança de uma falta que pode oferecer perigo. Jorginho estava nervoso, o árbitro chamou sua atenção. Jogador revelado em Marília, na Copa São Paulo de Futebol Júnior. A temporada 79-80. Jorginho espera a chance para a cobrança.
Pode tentar o tiro direto pro gol. 3 na barreira, a bola bateu na barreira, voltou. A barreira ficou reforçada com mais 2, 5 homens da equipe do Júbilo. Insiste Nagoya. Quer a vantagem de 1 a 0, bola lançada. Lá pelo meio, saiu o Morista para a defesa. Bola puxada do Garça. Suzuki. A equipe do Nagoya se fecha bem na defesa. Aí na chance do Júbilo. A devolução foi do Fujikawa. Uma bola mandada ali diante do Ravenar. Esse número 3 que os senhores viram por aí, deu para sentir, para anotar e identificar que não é japonês. O Paulo Andreas, 28 anos de idade. De onde ele é? Ele é um outro holandês aí no time do Júbilo Iwata. Paulo Andreas, de 28 anos, 1,93 m, 93 quilos. Ele foi jogador do time 20. Está caído Nakayama, jogador chamado por Falcão para a seleção japonesa de futebol. Estamos agora com 15 minutos 30 segundos. Primeiro tempo, a vantagem é do Nagoya, 1 a 0. Do outro lado, caído o Irano. Esse número 9 que fez o cruzamento para o Goto marcar o único gol até agora. Cultura, uma questão de qualidade. Aí o Hans Oft, preocupado. E o jogador Nakayama, esse jogador que, junto com o Kazu, na eliminatória da Copa do Mundo, foi o artilheiro pelo lado do Japão. Bom, aproveitando essa pequena paralisação, André, a relação dos meio-campistas convocados por Falcão para a seleção do Japão. É Maizono do Flugels, Hashiratani, o capitão do Verde Kawasaki, Yamada do Yokohama Marinos, Yonekura do Nagoya Grampus 8, Isogai do Gamba Osaka, Sawanobori do Shimizu S Pulse, Yamaguchi do Yokohama Flugels e o Rui Ramos, que tinha sido convocado. Ele resolveu por bem ceder o seu lugar a um jogador mais jovem e no seu lugar foi chamado o Miura do Marinos. Bem, o Rui Ramos, que é brasileiro, o senhor sabe, naturalizado japonês, participou das eliminatórias pela seleção do Japão. Veja a chegada do Nagoya, um bom cruzamento, bola lançada pelo meio, ninguém do Nagoya por lá. O Rui Ramos tem 37 anos de idade. E ao ser convocado, ele teria dito, se os jornais confirmaram e noticiaram, teria dito que já não tem idade mais para a seleção e que o seu posto deve caber a um atleta mais jovem, né? Exatamente. Estamos na primeira etapa nesse jogo. O time de vermelho Nagoya está em vantagem 1 a 0. Boa saída, pegou bem Morishita. A pronúncia, André, às vezes a gente foge um pouquinho do convencional e do certo. Uns dizem Morishita, outros dizem Morishita. Morista. 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 É porque nós aqui, os brasileiros, temos o costume sempre de dar a entonação paroxítona, né? Sempre de modo paroxítona. Então, esta é a razão de normalmente... Opa! Boa saída, Ravenar, pintou o gol de empate, sai bem na jogada, Fujikawa. A proteção do Ejima pintou aí o gol de empate para a equipe do Júbilo. Bola lançada ali justamente para o Nakayama. Ainda está mancando. Ele sofreu uma contusão há poucos instantes. E agora a torcida do Júbilo aplaude o seu número 9. Então, conforme ia falando, normalmente a nossa entonação é paroxítona. E muitas vezes o nome japonês, a gente não coloca o acento. Como nós não colocamos o acento, o brasileiro tem o costume de dar a tonificação paroxítona. Esta é a razão dessas diferenças. O Morista tem 33 anos de idade, o goleiro do Júbilo Iwata. E esse é o Garça, 27 anos de idade. Jogador forte, raçudo, quer dizer, tem ainda pelo menos mais uns 7, 8 anos de atividades no futebol. Perfeito. E o goleiro Morista, ele foi também goleiro da seleção japonesa. Já defendeu as cores japonesas. Cruzeiro, Arapeí, Areias, Paraná, Laurinhas, Piquete, Queluz, São José do Barreiro, Silveiras.
cidades do Vale do Paraíba recebem as imagens exclusivas da Rede Cultura. Olha o contra-ataque do Nagoya, a torcida aplaude, incentiva. Desce Kosugi. Olhou, preparou o cruzamento, tentou a finta, a bola bateu agora em Date. Jorginho, foi no lance. Jorginho no solo. Sobra é do Júbilo. Esse jogo está sendo realizado em campo neutro para os dois, né? Porque é o Estádio Nacional de Tóquio. E 49 mil espectadores pagaram ingresso para acompanhar essa partida. Exato. O jogo japonês, ele, apesar do mando de jogo ser do Nagoya Grampus 8, e Nagoya fica relativamente longe de Tóquio, dadas as dimensões do Japão, sempre é escolhido um jogo para ser mostrado no Estádio Nacional de Tóquio, que é o maior estádio do Japão. Então, o jogo japonês, na verdade, é mais um show para a plateia. Então, não importa onde se realize, muitas vezes jogos de mando, por exemplo, do Nagoya, poderão ser realizados em uma outra ilha, inclusive. Por exemplo, não no chamado Honshu ou Hondo, né? Poderia ser em Kyushu ou em Shikoku sendo realizado o jogo para que o Japão inteiro possa ver praticamente todos os times em ação. Um detalhe interessante que, apesar da distância, como você frisou, muita gente acompanha o Nagoya, muitos torcedores, e muitos torcedores também acompanham o Júbilo Iwata. Tá aí o Gordon Milne. Agora, você falou no Lineker há poucos instantes, no técnico Gordon, que foi o seu descobridor e seu técnico. Ele foi uma decepção, não? Foi. Aliás, está se havendo um termo lá no Japão de investimento furado. Foi um investimento, um grande investimento que acabou dando com burros na água, porque praticamente ele participou de pouquíssimos jogos. Logo em seguida ele teve o seu problema e continua inativo até o presente momento. A torcida reclamou ali de uma falta na entrada sobre o Sawari. Essa descida do Nagoya. Tem a vantagem de 1-0. Temperatura 19 graus. Estado do gramado excelente. E o jogo sendo realizado num campo neutro, muitos torcedores que não pertencem ao Nagoya ou ao Júbilo aparecem para prestigiar, para acompanhar o espetáculo e, evidentemente, se deliciam com as jogadas boas que acontecem nos dois lados. Perfeito, e é aquilo que a gente sempre continua repetindo, né? Quando a jogada é bonita, não importa de que time seja o torcedor, ele aplaude. Ele aplaude mesmo que seja da equipe adversária a jogada. Fernandópolis, Canal 9 com Estrela do Oeste, Guarani do Oeste, Indiaporã, Macedônia, Meridiano, Mira Estrela, Pedranópolis e São João das Duas Pontes. Opa. Continua acreditando o Júbilo. Olha aí, chegando para a direita, fechou Garça. A torcida reclama. Até acompanhou em cima, não marcou nada. Reclama a entrada no Garça, no Nakayama. Vamos ver se realmente procede a reclamação. Houve um choque ali do Garça com o Nakayama. De outro ângulo. Não sei não, hein? Pegou. Se o árbitro quisesse, poderia até ter marcado o pênalti. Este é o Vandenburg, 30 anos de idade. E a falta foi do Yoshida. E há poucos instantes o narrador japonês comentando a respeito de Gary Lineker. O Gary Lineker já está fazendo seu treinamento físico.
Portanto, de uma hora para outra, ele poderá estar aí aparecendo e defendendo as cores do Nagoya Grampus Stadium. Bom, André, fechando então a lista de convocados por Falcão para a seleção japonesa, que vai disputar a Copa Kirin. Já falamos dos dois goleiros, dos defensores. Opa! Saiu o Ragnar de longe, Ragnar voltou para fazer a cobertura, a bola subiu no toque de Vandenburg, pintou mais uma vez o gol de empate. Que sensação sentiu agora a torcida do Júbilo Iwata. Dá até uma impressão do Vandenburg ser sul-americano, não? Tanto é que o apelido dele, o nome dele é Gerald Merfin Vandenburg. E o apelido dele é Geraldinho. 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 Tudo bem. Bom, nós falamos da seleção do Falcão, dos goleiros, dos homens de defesa, dos meio-campistas e agora dos atacantes que foram relacionados. Vamos falar dos atacantes. Temos o Yamaguchi do Gamba Osaka, o Kurosaki do Kashima Antlers. Esse jogador, o Nakayama, Gon Nakayama do Júbilo Iwata, só que ele foi substituído pelo jogador Otaki do Flugels. E também não poderia deixar de ser o jogador Kazu do Verde Kawasaki. Interessante, André. Só 4 atacantes, hein? Quer dizer, o Falcão já está levando lá aquele espírito defensivo para colocar em prática no futebol japonês, na seleção japonesa. Só 4 atacantes, um monte de jogadores no meio de campo, um monte na defesa e 2 goleiros. Tudo bem. Um 1-0 para o Nagoya, o time de vermelho. Já vamos aí com 25 minutos. Falta feia. Falta foi do Fujikawa, que aí está voltando. 29 anos, entrou para valer. Mini. Inside, Nakayama. ゆっくりとボールをつなげます。なかなかうまくラストパスが通りません、ジュビロ。そしてグランパス。右サイド。カウンター。後藤です。今日1点を挙げている後藤。かわせません。これはいいディフェンス。Lateral para a equipe do Nagoya nesta boa arrancada de Goto, espertíssimo atacante do Nagoya, que fez o gol antecipando-se ao seu marcador a 4 minutos desta primeira etapa. Marcou o único gol até agora em favor do Nagoya. Mijima, Jorginho, falta em cima do Goto, foi empurrado. Ele não quer saber de papo, já se levantou e foi lá para tomar uma posição na linha de frente. A falta foi do Tati. 2 da barreira do Júbilo. Jorginho para a cobrança. Mãos na cintura, espera autorização. Levantou a cabeça do Jorginho. Bateu firme. O Romori fica... Aos sábados, 2 da tarde, grandes momentos do esporte. E aos domingos, 10 da noite, você acompanha o Cartão Verde aqui na Rede Cultura. Mais um bom ataque do Júbilo Iwata, colocando ali em perigo a defesa do Nagoya. A torcida gostou, se deliciou com o lance, aí botando o Koga. Vamos ver o que marcou o árbitro, impedindo essa sequência do ataque. Marcou a falta em cima do
Tsushima. Está saindo mancando. 19 anos de idade tem esse jogador. Lateral do Nagoya Grampus Eight. Jales, Canal 2, com Aspásia, Urânia, Vitória Brasil, Turmalina, São Francisco, Santa Salete, Santa Albertina, Populinha, Ponta Linda, Paranapuã, Nova Canaã. As torcidas não param um instante sequer. Grito, incentivo, aplaudem, criando sempre aquele ambiente de festa. E é uma festa, né? É uma festa. É uma festa, Góes. É uma festa, é um espetáculo, é um show dos jogadores que o Japão inteiro quer aplaudir. Ciro Luizma. Bola foi desviada, lateral para o Nagoya cobrar. Campeonato japonês, exclusividade da Rede Cultura São Paulo. É mostrado para todo o Brasil aos domingos, 1 da tarde, e às segundas, a partir da meia-noite. O Guto tentou o cruzamento, a bola foi desviada para escanteio. Grampas, コーナーキックします。蹴るのはジョルジーニョ。ガルスあたりが上がってきます。こっち。ジャストミートしません。これはオフサイドです。Foi marcado o impedimento na volta de Jorginho depois da cobrança de escanteio contra a equipe do Júbilo Iwata. 12 equipes participam deste campeonato na temporada 94. O primeiro certame em 93 contou com 10 equipes, subiram 2, não desceu ninguém, ficamos com 12 então nessa temporada. E falando em campeonato japonês, uma modificação, Góes. No ano passado nós tínhamos a segunda divisão e a terceira divisão do campeonato japonês. Era a chamada J1 e a J2 do Japan Football League, JFL. Agora eliminou-se, acabou-se com a terceira divisão e o campeonato da segunda divisão japonesa, chamada agora de JFL, na sua terceira versão, está com 16 times. Eram os times da J1 mais alguns times da J2. Então, já começou e o Careca está realmente mantendo a sua palavra de permanecer na segunda divisão japonesa para trazer o seu time, o Kashiwa Reysol, para a divisão especial, para a primeira divisão. O ano passado quase deu, né? Faltou pouco. O ano passado o problema maior foi justamente a classificação do time Kashiwa, que foi o 5º colocado. Ele teria todas as condições, porque ele tinha o maior problema lá no Japão é justamente o campo, o estádio. O time, para subir a J-League, precisa ter um estádio com capacidade para 15 mil torcedores no mínimo e também uma iluminação de mais de 1.500 lux e também outras, painel eletrônico, etc. E o Kashiwa reunia tudo isso. O Kashiwa reunia tudo isso, só que não reunia o mais importante, uma boa campanha na J1. Ele foi o 5º colocado. Mais uma boa descida do Júbilo Iwata. Falando em reforços, em novas figuras no Campeonato de Futebol do Japão, para o segundo semestre, deverá pintar por lá o Leonardo, jogador do São Paulo Futebol Clube, cujo passe pertence ao Valência. Parece que já está tudo acertado, mas só para depois da Copa do Mundo. O passe vai custar 3 milhões de dólares, que é quanto vai receber o Valência, enquanto que o Leonardo vai receber 1 milhão de dólares por uma temporada e mais aquela mordomia toda, né, de apartamento, carro e tal. Aliás, um excelente jogador. Eu acho que o Leonardo vai se dar muito bem no futebol japonês, pelo seu estilo de jogo. Sim, ele tem todas as características, né? E principalmente a característica disciplinar, que é um fator muito importante dentro do futebol japonês, o que eles levam muito em consideração.
Guaratinguetá, Aparecida, Cachoeira Paulista, Cunha, Lagoinha, Lorena, Roseira e Potim recebendo as imagens da Rede Cultura. Com a gente também, TVE Porto Alegre, TVE Bahia Salvador, TV Minas Cultural e Educativa Belo Horizonte, TV Cultura Belém Pará. Opa, não deu. Nakayama tentou dominar, a bola escapou do seu controle. Ele ficou irritado, mas valeu o esforço. Durante a Copa do Mundo nos Estados Unidos, o futebol japonês também entra em recesso. Durante um mês aproximadamente não haverá atividades para que o torcedor possa acompanhar a maior competição de futebol de todo o mundo. De 17 de junho e 17 de julho. Aí o goleiro Ravenar, 35 anos de idade. Chegada do Hirano. Apertado por Data, vantagem do Hirano. Fecha também o Koga. Lá veio na Goia. Vinha. Puxou Jorginho. Marcado impedimento. Impedimento de Goto. Isso eles notam aí o belo uniforme do Bandeirinha e do Atro. As três autoridades da Federação Japonesa de Futebol já utilizando aquilo que a FIFA está permitindo. Que os atos também acompanhem com seus uniformes os tempos modernos que estamos vivendo. Perfeito, não é aquela coisa preta, unicolor, né, Góes? Já está aí com um listadinho, mas sempre uma cor diferente das camisetas dos times, né? E o árbitro desse jogo é o Takada. É a 12ª rodada da série Santos. O árbitro Takada foi considerado o melhor árbitro da J-League do ano de 1993. Nós falamos do Leonardo, que deve se transferir para o futebol japonês depois da Copa do Mundo. E o time dele será o Kashima Antlers. Sim, basicamente para entrar, para substituir o buraco deixado pela saída do Zico, né? O Zico vai funcionar apenas como consultor técnico, né? Perfeito. O Kashima, que em julho ele vai participar da Copa Pepsi 94, sendo que 2 times foram convidados lá para participar junto com o Kashima, que é o Futebol Clube do Porto, de Portugal, e o Flamengo. E provavelmente, talvez seja o último jogo, a última participação do Zico pelo Kashima Antlers. Tempo vai passando, 38 minutos, etapa inicial, 1-0 para o Nagoya. Gol muito bonito marcado pelo Goto, logo no comecinho desse primeiro tempo. Goto tentou a tabelinha, junto com o Sawari. Jorginho foi duro na dividida. A vantagem foi da defesa do Júbilo. Na jogada do Fujikawa, impedindo a corrida do Nakayama. Primeiro Date. Toma lá da cá, bola saindo lateral para o Júbilo cobrar. Igual falando em times estrangeiros no Japão, o Palmeiras campeão paulista, campeão brasileiro, estará no Japão no mês de julho, justamente a convite do Nagoya Grampus Eight para um jogo, para um amistoso no dia 19 de julho. Jogador número 7 do Júbilo Iwata, Yoshida, estava na outra seleção, mas agora foi esquecido por Falcão. Não foi colocado.
Opa, demorou demais. Teve tempo para abertura pela direita. Mata. Saiu o Ravenari, pegou bem. Toquinho na cabeça do inimigo para depois dominar em definitivo. Um golpe inteligente do goleiro do Nagoya. E a gente estranha também a ausência do Kitazawa. Kitazawa, aquele jogador, o jogador do verde, que joga com rabinho, cabelo amarrado ou cabelo solto, cabelo comprido solto. Realmente foi uma grande falta. E também a falta do goleiro Matsunaga, do Yokohama Marinos, que era tido como titular absoluto nessa posição entre os japoneses. É realmente uma falta muito grande. E também o jogador Fukuda, do Urawa Red Diamond. Grande artilheiro. Grande artilheiro. É sentido muito a sua falta. Takeda. Takagi também do São Félix. Sim, o Takagi. É o tal negócio. Agora que o Japão vai entrando no ritmo de formar muitos e bons jogadores, no nível que o futebol que ele está apresentando, uma seleção vai provocar essa controvérsia toda quando na convocação dos jogadores. É porque no fundo, Góis, acabaram sobrando praticamente 7 jogadores da seleção de Hansoft, da seleção japonesa. Então, o Falcão ataca com jogadores novidade. Opa, ficou a equipe do Júbilo, lá veio Nagoya, Jorginho. Chegamos a 41 minutos. Quando o Ijima tentava a corrida, foi brecada, a bola saindo. Jogo bastante corrido até agora, nesse finalzinho do primeiro tempo. 1-0 para o Nagoya, que tem a sua torcida gritando. Pronto. Esquece a bola, passa. Só foi do Fujikawa, impedido. Marcado impedimento do jogador Hirano. 19 anos de idade, aí está ele. Neste Estádio Nacional de Tóquio, por 2 vezes seguidas, São Paulo conquistou o título mundial interclubes. Ele vai brigar agora pela terceira participação numa final. Quem sabe? 42 minutos. Marília, Canal 13, com Álvaro Carvalho, Alvilândia, Echaporã, Gália, Garça, Lupercio, Ocauçu, Oriente, Oscar Bressani, Pompeia e Vera Cruz. Mais de 170 estações de transmissoras levam a imagem da Rede Cultura para todo o estado de São Paulo. Até o Palemburg. Lançamento do Date, marcado entendimento. O experimento foi do Suzuki. Instantes finais do primeiro tempo. Jorginho tentou a falta em Vandenburg. Vai em vantagem. Fez o break. Agora sim, Jorginho, 2 vezes seguida. Vai até chamar a atenção pelo ar. Fujikawa. A devolução foi do Paulo Andreas. Vem Nakayama. Trabalha Date.
Bola recuada, Mourista. Trabalha muito bem atrás a equipe do Júbilo. Não há muita pressão por parte do Nagoya. Os jogadores tocam bola. Aí o Paulo Andréas. Vai escapando Nakayama, leva falta. Falta dura na entrada do Nakanishi por trás. Foi puxado Nakayama. Já chegamos a 45 minutos. Primeiro tempo, ainda 1-0 para o Nagoya. Técnico Hoff do Júbilo Iwata. O Ijima protegeu a saída da bola. Ganha de graça este tiro de meta equipe do Nagoya. Ravenado para a cobrança. Com esses contactos das equipes japonesas, dos jogadores japoneses com equipes de outros países, particularmente do Brasil, eles vão aprendendo, né, como melhorar a sua técnica, os fundamentos do futebol. Exatamente. E não só o futebol sul-americano, brasileiro, sul-americano. Eles vão pegando muitos jogadores holandeses, ingleses, tchecos. E com isso eles fazem uma mistura de vários estilos de jogos. E vão concluindo qual é o melhor para o seu time. O futebol japonês deve melhorar bastante. Pelo menos até o momento em que eles pretendem sediar a Copa do Mundo, que é o ano de 2002. Falta do Ijima em cima do Suzuki. Está acrescentando mais alguns segundinhos para terminar essa primeira fase. Vandenburg pode arriscar de longe. Agora tomou efeito no meio de caminho. Tomou outra direção, acabou saindo. E agora apita atacado final do primeiro tempo. Um gol desse número 11, Goto, a 4 minutos, dá vantagem ao Nagoya Grampus 8 sobre o Júbilo Iwata, 1-0. Nós vamos para o intervalo e retornamos daqui a pouco com a etapa complementar de mais este grande momento. Amigos da Rede Cultura em todo o Brasil, está começando o segundo tempo no Estádio Nacional de Tóquio, Nagoya Grampus 8, o time de vermelho contra o Júbilo Iwata, o time de azul e branco. Placar do primeiro tempo, 1-0 para o Nagoya, o gol foi de Goto. E o Júbilo já tem uma novidade, esse número 14, André. Nós estamos vendo aí o jogador Oishi, de número 14, que substituiu o jogador Date, de número 4. Portanto, este é o jogador Oishi. É a única alteração até agora na partida na equipe do Júbilo, que fica à esquerda do seu vídeo e à direita o Nagoya. Deu para perceber baixinho, 1,65 m esse jogador. É um jogador de 29 anos com 63 quilos. Ele é um jogador que veio da Universidade de Kokushikan. Com a Rede Cultura São Paulo, a TVE Paraná Curitiba, TV Pernambuco Recife, TV Maíra Rondônia, TV Cultura Manaus,
Olha o Goto aí. Autor do gol na primeira fase. Opa. Completou Sawairi com a bola veio. Mas ele pegou mal na bola. Tentou pegar de primeira, pegou mal. Bateu sem muita direção. Reveja o lance. Estamos em todo o Vale do Paraíba, com Pindamonhangaba, Caçapava, Campos do Jordão, Natividade da Serra, São Luís do Paraitinga, Santo Antônio do Pinhal, São Bento do Sapucaí, Redenção da Serra, Taubaté, Tremembé. Bola desviada lateral, favorecendo a equipe do Júbilo. O que chama a atenção, e a gente sempre ressalta esse aspecto, que é muito importante. Olha o Falcão. Ô, Falcão. Paulo Roberto Falcão. Junto com o Lineker. Ao lado do grande astro do futebol britânico, Lineker, Gary Lineker. Custou uma fábula para a equipe do Júbilo, mas... do Nagoya, mas não correspondeu, não. Não mostrou no campo o que o Nagoya pagou pelo seu passe. Falcão elegante como sempre, né? Ah, sim, mantendo toda a sua elegância, que é sempre a característica dele, né? Exatamente. Oishi, que entrou há poucos instantes, no comecinho do segundo tempo. Estamos aí com 4 minutos. Esse número 3, Fujikawa, é um jogador raçudo. É ligeiramente alto, tem 29 anos de idade, mas tem uma valentia, hein, André? É, bastante. Impressionante. Ele tem 1,80 m, Góes, 73 quilos. É um jogador forte, tem boa impulsão, tem noção de colocação, de antecipação. Ele e o Garça dominam ali o miolo da defesa do Nagoya. É um jogador que veio do Toyota Futebol Clube, que era o nome anterior do Nagoya Grampus Eight, né? Travou o Ijima, bola saindo lateral para o Júbilo cobrar. O jogo segue corrido, olha o perigo da defesa do Nagoya. Jorginho está lá atrás. Lateral, lateral, lateral para o Júbilo. Estava dizendo da excelência do gramado do Estádio Nacional de Tóquio. É aquilo que se costuma popularmente dizer, é um tapete. É um tapete. É um verdadeiro tapete. Até onde o goleiro joga tem grama. Impressionante. Uma beleza. Não há uma falha sequer. É um gramado totalmente uniforme. Nakayama dando trabalho, a defesa do Nagoya. Chega o Júbilo. Evolução do Fujikawa mais uma vez. Tentou apoiar o Goto, foi empurrado, falta marcada contra o Júbilo Iwata. Esta é a 12ª rodada da série Suntory. Estamos em pleno retorno dessa série. Depois teremos a série Nichols. Os campeões das duas séries vão se defrontar no finalzinho de novembro em 2 partidas para a decisão do título. Lembrando mais uma vez que no campeonato japonês não há empate. Jogo que termina igual no placar no tempo normal determina a prorrogação. Persistindo o empate e definição nos pênaltis. O interessante, Góes, que até a presente rodada não tivemos nenhum jogo que foi para disputa em penal. Daqui a pouco eu gostaria que o André fornecesse os resultados do Nagoya e do Júbilo na última rodada, 11ª. Segunda.
Opa, se atrapalhou ali todinho Nakayama, tem chance para Oishi. Garça apareceu, subiu, pegou, insiste o Júbilo, vai se fechando Nagoya. Olha aí, belo lançamento, chegou, bola recuada, batendo no defensor do Nagoya e saindo. Poderia até ter sido um gol contra. A bola bateu em Dati, acompanhou a passagem, a saída, o goleiro Ravelar. Veja outra vez. Lance curioso. O Dati tentou cortar e quase que ele marca o gol contra. Escanteio cobrado. Os dois times vêm de derrotas. O Nagoya Grampus Eight pegou o Ravelar. O Nagoya continua crescendo, insistindo, reagindo bem. O Nagoya Grampus Eight vem de uma derrota por 1-0 do Jeff United de Ichihara. E o Júbilo Iwata perdeu do Sanfrecce Hiroshima por 3-0. Então são dois times que vêm de derrotas na 11ª rodada. E terminada a 11ª rodada, o artilheiro principal do campeonato japonês, o líder dos artilheiros, é o Toninho do Shimizu S Pulse, com 9 gols. Toninho, ex-portuguesa de Desportos, 9 gols. Seguidos do Takeda do Verde e o Amarija do Yokohama Flugels, com 8 gols. Nesta 12ª rodada da série Suntory, além desse jogo que estamos mostrando entre o Nagoya e o Júbilo Iwata, temos um grande clássico, o Verde Kawasaki e o Kashima Antlers, repetindo a grande final do campeonato passado. E mais o Jeff United de Ichihara contra o Yokohama Flugels, o Shimizu Pulse do Leão contra o Urawa Red Diamonds, o Yokoyama Marinos contra o Belmari Hiratsuka e o Sanfrecce Hiroshima contra o Gamba Osaka. Garça fez a proteção, abriu os braços para a saída do Ravelar. Nós teremos até o final desse jogo os resultados das outras partidas desta 12ª rodada. TV Vídeo Cabo Belo Horizonte, TV Ceará Fortaleza, STV Comunicações Pelotas, TVE Piauí. Com a Rede Cultura São Paulo e o Campeonato Japonês. Dá para sentir, né, André, como o público reage bem a qualquer jogada mais ou menos de efeito, né? Perfeito. Não precisa ser uma grande jogada. Qualquer jogada assim que agrada a vista do telespectador, do torcedor do Estádio Nacional de Tóquio, ele se manifesta. Vejam aí a descida, boa descida da equipe do Nagoya, bola lançada por Irano. Só para o Koga. Irano vai atrás da bola. É um jogo bastante corrido, como acontece normalmente no campeonato japonês de futebol. A bola não para. No primeiro tempo tivemos duas pequenas paralisações por causa da contusão de um jogador do Nagoya e de um jogador do Júbilo Iwata. No segundo tempo o jogo segue a toda, a 1000 por hora. Já estamos com 13 minutos desta segunda fase. Cheguei a uma conclusão, André. Esse número 10, Panemburgo, do time do Júbilo Iwata, sim, lembra um pouquinho assim o Pita, jogador que, por sinal, já atuou no futebol japonês e que voltou ao Brasil. E atuou pelo Nagoya Grampus Eight. Pelo Nagoya Grampus Eight. Não teve muito sucesso, mas esteve por lá. Fisicamente, assim, o rosto do Panemburgo lembra muito o Pita.
Mais uma arrancada do Nakayama. A chegada do Ijima, mandando para a lateral. Vai sair praticamente um cruzamento aí nesse lance lateral. Veja aí onde chega a bola. Vai junto a marca do campo. Vai sair. Opa, não saiu do empate. Pula lá, perdeu na hora H. O Fujita. Impressionante a chance desperdiçada pelo Júbilo. Veja outra vez a cobrança do lance lateral. A bola viajou pelo alto, caindo no peito do Fujita, amorteceu, levou para o pé esquerdo, bateu, levantou demais. Vale lembrar que o Estádio Nacional recebe 49 mil espectadores que pagaram ingresso, ainda outros que entraram com convites e tal. Então presume-se que mais de 50 mil pessoas estejam acompanhando esse jogo, mas todos eles bem acomodados, né, André? Sentados, não há ninguém em pé. Sim, tranquilo, boys. A segurança dentro do gramado é feita por poucos seguranças, não há sem policiamento. Alemur cruzando, a bola foi desviada. Presença do Suzuki. Garça devolve. Pressão no Júbilo. Está ligeiramente encolhida nessa altura da partida a equipe do Nagoya. Está encolhida devido à pressão do Júbilo. Aí o Fanemuro. Se cruzou. Foi buscar o Fanemuro, que estava lá atrás. Kosugi. Chegado do Irano, vai na arrancada. Ameaçou cruzar, tem a pressão de dois. Passou entre as pernas e bate aí Irano, falta. Sacada marca a falta e chama a atenção do jogador do Júbilo Iwata. Bela jogada do Irano. Ele foi puxado pelo Koga. Sobrou também um amarelinho para o jogador Koga, número 5 do Júbilo Iwata. 1-0 para o Nagoya, gol marcado no primeiro tempo. Já estamos aí com 16 minutos, etapa final. 4 homens na barreira do Júbilo. O Arthur Takara pede que os jogadores se afastem um pouco mais. Autorizado o Jorginho, cobrou. Em defesa de Morista. É estranho, boys. Eu também pensei que o cartão amarelo fosse para o Koga. Mas quem acabou recebendo o cartão amarelo foi o André Pauls. Ah, é? Não entendia do juiz também. É, porque a pressão maior depois da sequência foi do Koga. Exatamente. Mas o cartão amarelo foi para o André Pauls, que recebe assim o seu primeiro cartão amarelo. É o número 3 do Júbilo. São os dois que fizeram a marcação naquela bela descida do Irano pela esquerda. Inclusive, o Irano passou a bola entre as pernas do Andrés Pauls. O Pauls Andrés. 少しやはりボールキープの率が低いので、フリーキックもしくはコーナーキックからうまく展開したいという、先ほどもそのような形でしたけどもね。一方のジュビロは後半に入りまして、いい形を何度も作ってきています。Já está ele, Pauls Andrés. Júbilo trabalha bem nessa altura do jogo. Tenta desesperadamente o empate. Nakayama. Falta contra o jogo. Foi do Nakayama.
TV Três Fronteiras da NUC Minas Gerais, TV Nacional Brasília, TV Porto Alegre com a Rede Cultura São Paulo. E a gente nota em todos os estados japoneses, particularmente no Nacional de Tóquio, a colocação de faixas saudando o Japão como possível sede do Mundial de 2002. E essa grande faixa amarela que você está vendo, ele está escrito justamente o seguinte: queremos o seu apoio para a Copa do ano de 2002. Olha, se for depender tipo de assinatura assim para o apoio para a Copa de 2002, nós teremos o povo inteirinho assinando. Goto vai levando, ainda Goto, bola fugiu do seu controle na presença do Hirosekawa. Ganha o escanteio a equipe do Nagoya. Cobrança de Jorginho. Estamos com 20 minutos da segunda fase. Cobrando o Jorginho. Já se colocou para receber. Chamou a falta que não foi marcada pela arbitragem. Lateral para o Nagoya cobrar. Ourinhos, Canal 6 com Bernardino de Campos, Caritar, Chavantes, Ibirarema e Pau Sul, Óleo, Ribeirão do Sul. O pós-André fez uma jogada de efeito, uma bela jogada, mas ele quase ficou sem a bola. Aí está ele, já na frente, apertaram por dois, falta. Falta foi do Garça. Cortando o Koga na presença do Suzuki para a lateral. Até agora apenas uma alteração. A entrada do Oishi, número 14, no lugar do Tati, número 4, na equipe do Júlio Iwata. Agora teremos a repetição daquela jogada que quase deu chance para o Júlio empatar. Lançamento longo, a bola fechada, ficou fácil para o Ravenato. Com os lamentos da torcida do Júbilo. Sobra é fácil para o Ijima. Travou o Jorginho. Budical fazendo o lançamento longo, muita força, bola aberta, saindo, apesar do esforço do Stamari. Aí está. Aos sábados, 2 da tarde, grandes momentos do esporte. E aos domingos, 10 da noite, você acompanha o Cartão Verde, aqui na Rede Cultura.
Nakanishi. E aí o Irano. Jorginho. Kostugi. Cobrando Oishi. Oreburg. Oishi. Bota Tsushima para a marcação. Segue o júbilo. Quando o Suzuki tentava a finta, o corte diante do seu marcador, perdeu o controle da bola, ficou no solo, facilitando a devolução do Ueshima. Reclama toda a torcida, reclamam os jogadores do Júbilo. Uma entrada ali sobre o Nakayama. Vamos ver, esperar pela repetição da TV japonesa. Quem está reclamando também é o Fujita. Está caindo o Garça. Vamos ver se procede a reclamação ou não. Não. Impressão que foi uma jogada normal. Corte na bola, o jogador de defesa do Nagoya. Mas o Júbilo está crescendo, hein, André? Está crescendo, tá buscando crescendo. um gol de empate. Eu diria que está até merecendo já o seu gol de empate. Vai se levantando o Garça, o brasileiro número 5 do Nagoya. Participou daquele lance complicadíssimo diante do gol do Ravenar. Assis, Canal 9, com Cândido, Mota, Cruzalha, Florinha, Luteste e Maracaí. Bem, exemplo do que acontece no futebol brasileiro, André, o Falcão também não terá um tempo assim muito grande para preparar a seleção japonesa, né? Vai ter que se espremer ali entre uma e outra rodada do campeonato japonês. Mas tem uma grande vantagem, né? Enquanto o selecionado japonês joga, o campeonato para. Mesmo nessa Copa Kirin, o campeonato japonês... Opa, vamos acompanhar esse ataque. Mesmo nesta Copa Kirin, a J-League deixa de para os seus jogos para o Japão. E também agora na Copa do Mundo. Então, é oportunidade para que o técnico Falcão possa fazer alguns jogos. Inclusive, numa das quartas-feiras, costuma haver jogo, não houve a rodada da J-League. Isto se deveu justamente ao treino da seleção japonesa. Então, o calendário japonês já está com uma previsão bastante grande com relação a essas datas. Jogada errada do jogador do Nagoya, Tsushima. A torcida acompanhou com ódio de recepção. Fez o certo. Fez o certo o jogador Kostugi, mandando para fora. Não quis se arriscar, lateral já cobrado. Falta do Ueshima e cartão para ele, hein? Não. Hirunoは藤田です。まだジュビロの攻撃は続きます。 Bem, pelo que está realizando nesse segundo tempo, o Júbilo já merecia pelo menos o golzinho de empate. Nunca a desvantagem no placar. Nagoya tem 1 a 0, gol marcado a 4 minutos de jogo.
pelo número 11, Goto. E nessa altura parece estar jogando apenas para segurar a vantagem estabelecida na primeira fase. Já estamos aí com 28 minutos do segundo tempo. Lembrando o Raverat. Jorginho. 2 do Nagoya, prensando o jogador do Júbilo, que revidou com uma cotovelada. Segue o jogo. Vandenburg. Estava impedido Nakayama. Estava impedido. Não há o que reclamar. Estava impedido o atacante do Júbilo. Tupã, Canal 4, com Bastos, Borá, Herculândia, Iacri, Queiroz e Quintana. Góis, olha como é interessante. O Gary Lineker foi realmente uma decepção em termos de investimento no Japão. E para que o Japão não tenha nenhum problema, ou especificamente que o Júbilo Iwata não tenha problema, o Totó Esquilate, que foi contratado pelo Júbilo, fizeram um seguro de 3 milhões de dólares em cima desse jogador. O Totó Esquilate foi a grande sensação no Campeonato Mundial de 90 pela seleção italiana. Fez gols incríveis que salvaram em muitos momentos a seleção da Itália. E agora vai ganhar os seus dólares, seus milhões de dólares no futebol japonês. Uma entrada dura do Kosugi. A falta marcada. Está mancando o Oishi. A equipe do Nagoya está facilitando. O Júbilo cresceu muito no segundo tempo, já estabelecendo o gol de empate. Está criando aí sucessivamente as chances para a marcação do seu primeiro golzinho. Escanteio que favorece o Júbilo. Lá vem bola. Saiu o Ravenari e pegou. Jogou bem. Segura o goleiro do Nagoya Grampus. Cultura, uma questão de qualidade. Chegamos aí a meia hora de jogo. Segunda fase. Nagoya tem 1-0. Está desesperadamente segurando essa vantagem. Bola lançada para a defesa de Morista. No meio da defesa do Júbilo. Oishi. Jorginho. Volta o Júbilo. Garça faz a marcação sobre Nakayama. A saída de Hanemar. Marcado impedimento. Bola já era do Ravenar, goleiro do Nagoya, quando o Ato marcou o impedimento, impugnando essa descida do Júbilo Iwata. Vamos ver se uma tomada de câmera ali no banco do Nagoya dá para sentir a presença do Elivelton. O Elivelton, ele não está sequer no banco de reservas. Não está no banco de reservas. Aliás, o Nagoya, ele está apostando muito na volta de um jogador de 20 anos de idade, que é o Ogura, que andou estagiando na Holanda. Inclusive teve uma passagem aqui pelo Grêmio
do Rio Grande do Sul. Esse jogador Ogura, ele é uma experiência muito grande do Nagoya Grampus Eight. Jogador que eles disseram, olha, vai aprender o que tem o futebol lá fora e traga toda a experiência para o nosso time. Então, é um jogador que tem a sua vaga já garantida na equipe titular do Nagoya Grampus Eight. Olha o Júbilo outra vez, Nakayama tentou puxada, não deu, marcada a falta, jogo perigoso. Marcado o jogo perigoso do Nakayama. E o jogador do Nagoya, evidentemente, aproveita para enfeitar um pouco mais, dramatizar um pouco mais o lance. Ganha tempo e com isso ajuda a segurar essa vantagem. Veja o cruzamento do Panemur. Ah, mas ele pegou o jogador Garça, pegou no peito. Marcado o jogo perigoso de Nakayama. Tentou ali uma bicicleta, uma puxada de bola de costas para o gol do Ravenar. Não alcançou nada, mas pegou o jogador Garça do Nagoya. Cardoso, canal 32, Estrela do Oeste 5, Fernandópolis, canal 9, Santa Fé do Sul 4, Ilha Solteira 21, Jales, canal 2. Mesmo nos momentos em que um atleta se conture, André, a parada do jogo é muito rápida, né? É bastante rápido. Pelo menos, eu acho que eles não estão fazendo aquela cera tradicional, né? O futebol está sendo bastante rápido. E de modo que também a própria arbitragem em qualquer intenção de cera por parte dos jogadores, ele é advertido de maneira praticamente instantânea. Foi marcada a falta em cima do Oishi, já cobrada. Garça chega com tudo, respondendo, vem Jorginho. Nakayama. Outra vez Nakayama, não alcançou. A torcida aplaude o esforço de Nakayama. 35 minutos. Dá uma impressão que aquele choque que ele teve no primeiro tempo deve ter afetado um pouquinho, que ele não está na totalidade da sua condição física. Se por acaso o Júbilo e o Ata empatarem, está trabalhando para isso, está criando muitas chances para o seu golzinho. E esse placar igual chegar até o final do jogo, teremos então uma prorrogação de 30 minutos com 2 tempos de 15. Persistindo empate, definição nos pênaltis. É a regra do Campeonato Japonês de Futebol. Jorginho, excelente jogada. Segue Jorginho. Aplaudido. Irano. Devolvendo Andréas. Outra vez Irano. A briga com o Koga. Velocidade é incrível nos dois lados. Oishi no meio, Nakayama pé de bola, ainda Oishi lançou, chegada pela esquerda, ele Fujita. Garça primeiro, protege a bola, ela saiu. O Suzuki queria o lance lateral. Aí voltando o Garça, é um tanque, hein? É um tanque na defesa do Nagoya. Paredão, uma muralha. Garça, 27 anos de idade. Realmente ela colocou saída de bola e foi o que aconteceu. Ravenar cobrando. Andréas. Vestida